maravilhosa, meu Deus. Vocês sabiam que eu já fiquei uma semana sem dormir? Mentira. Uma semana sem dormir pra terminar o diacho de um livro. E aí as pessoas ainda comentam, ai, que final horrível, eu fiquei uma semana sem dormir. Qual deles? Agora eu tô muito curiosa, O Volte desculpa. para mim. Porque eu trabalhava das 8 às 18, de segunda a sexta. E aí já tinha o Livros e Fuxicos também. O Livros e Fuxicos era a minha segunda renda. Então eu tinha obrigações, trabalhos a cumprir, né? Publicidade, parcerias, tinha trabalhos. E além disso, eu também estava escrevendo o livro. E o meu prazo, eu lembro até hoje, era uma sexta. Eu tinha que entregar na sexta-feira. E aí, ainda tinha coisa para fazer, eu não tinha terminado. Nossa, foi uma semana sem dormir. Quando eu enviei o anexo no e-mail, eu quase desmaiei na minha mesa de trabalho, porque eu estava na minha mesa de trabalho, usando... Desculpa, patrão, ex-patrão. O horário de trabalho para enviar o anexo, eu quase desmaiei, porque foi uma sensação assim de, tipo, eu consegui, eu terminei, agora eu posso descansar. E as pessoas não tem como ver isso. Eu acho que hoje a internet ajuda um pouco mais. Você compartilha seu processo de escrita, assim, nos stories? Você usa suas redes pra isso? Então, não compartilho muito porque, assim, na minha cabeça ninguém liga. Eu ligo, Júlia. A gente ali vem nos stories. Aí eu tenho um pouco de dificuldade de compartilhar, porque eu penso, gente, quem vai ligar pra isso? É tão sem graça. Sei lá, a minha vida, assim. Então eu tenho dificuldade de compartilhar ainda. Mas... A gente tá aqui pra falar, compartilha. A gente, não, depois que eu li esse livro, eu falei, eu quero ler tudo, né? Publica mais, pelo amor de Deus. E é muito legal, assim, sabe, Júlia, você tá falando de uma forma tão sincera sobre o processo de escrita, sobre os seus livros, porque, de novo, é extremamente romantizado. É uma profissão que as pessoas, tudo que a gente recebe da televisão, das mídias, sempre foi aquela visão muito bonita, vou aqui pegar meu chazinho, meu café, e vou escrever 40 mil palavras em um dia, vou terminar esse livro em uma semana. É, de fato, uma ideia muito comercial. E aí, assim, o tanto que você tem que se doar para escrever, o quanto você tem que se provar constantemente para as vozes da sua cabeça, de falar, não, eu sou capaz, não, essa história é importante, não, eu vou conseguir. Todo dia, são 10 mil batalhas. É aquele lance do matar um leão por dia. Uhum. A vida de escritor é assim. E aí, além disso, não é só o processo de escrita em si que é difícil, mas o depois disso. Porque, por exemplo, você começou em 2008 publicando na internet. Até você conseguir publicar a sua história em um formato tradicional, né, um formato físico, ou até a sua história online ter visibilidade, você demorou muitos anos. Uhum. Quantas pessoas não demoraram esse processo e quiseram desistir? Sim. É meio assustador, né? Então vamos falar das partes boas. Mas isso de romantizar é muito engraçado, né? Porque mesmo aqui, conversando com autores, assim, vários autores, eu ainda... Acho que agora é a primeira vez que eu tô parando pra olhar e falando, meu Deus, mas é muito difícil. Mesmo ouvindo outras pessoas antes, né? Porque eu acho que a gente vê, e é tão legal aquele material pronto, assim, né? E a gente gosta muito de ler, a gente olha e fica, meu Deus, e devora aquilo e fala, nossa, que incrível. Nossa, eu queria saber fazer isso. Acho que a admiração acaba sendo tão grande que a gente romantiza muito por isso, né? Com certeza. Do tipo, nossa, mas isso aqui é perfeito. Eu queria ser fulana. Se eu escrevesse metade, né, como ela, eu tava feito da minha vida. Não precisava de mais nada. Então, né, coitada. Pra pessoa chegar naquilo ali, ela deve ter batalhado tanto. Então, é muito legal, é muito interessante ouvir isso. Até pra quem tá em casa ouvindo, acho que tem muita gente que acompanha vocês que gostariam de escrever, né? Que gostariam de ser autoras. E é uma coisa que eu até ia querer perguntar pra vocês duas agora, ouvindo, né, esse papo. Tem muita gente que acompanha vocês, que pedem dicas e que falam, ai, meu sonho é ser autora, me fala como que é. Tem essa relação, assim? Tem. Muito, né? Eu recebo bastante... muitas mensagens, assim, das pessoas. Eu acho que uma vez eu fiz um vídeo falando, dicas pra você conseguir leituras na internet e tal. E aí as pessoas vêm pra mim como se eu fosse, assim, a grande mestra dessa tipo de publicação. E aí, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, todo mundo pode escrever, óbvio. Uma coisa que as pessoas acham é que você tem que ter inspiração para escrever. Você tem que ter, assim, inspiração para criar história, só que não é só inspiração para escrever, porque se você for depender de inspiração, você nunca termina seu livro. Então,
1% inspiração, 99% transpiração. Exatamente. Então, você tem que focar e escrever seu livro. E as pessoas, elas acabam desistindo, falam, ninguém tá lendo e tal. E eu percebi que uma coisa muito legal é você conseguir criar uma comunidade de conversar com outros escritores e um ler o livro do outro. E aí isso ajudava bastante. Me ajudou bastante, né, no começo, porque eu tinha 0 leitores. Aí eu encontrei uma amiga que ela também estava lá com 0 leitores. E aí eu era a leitora dela, ela era a minha leitora. E aí nisso a gente foi criando uma comunidade e cada uma ganhando mais leitores e tal. Então tem... Assim, a maior dica eu acho que é essa, né? Você não desistir porque... uma hora chega. E quanto mais você escreve, melhor você fica. Se você falar assim, não vou escrever porque eu não sou boa. Aí você não escreve, você não melhora. Então... Com certeza. E eu acho que isso, né, a internet hoje está aí para trazer ferramentas que facilitam. Então, a Júlia falou, né, tem um vídeo que ajuda, como conseguir leitores na internet. Tem muitos vídeos sobre escrita, sobre processo, tanto a organização quanto o processo em si da narrativa. Como manter o leitor preso, os altos e baixos, início, meio e fim. Tem a parte técnica, tem a parte também de onde ser publicado. Então, hoje a internet te dá ferramentas de estudo muito valiosas. Só que, uma coisa que até a minha gente me fala muito, estude o máximo que você puder, mas lembre que só estudar não funciona, você precisa preparar um tempo para escrever. Então, é aquela velha alegria do senta a bunda na cadeira e vai escrever, que o processo de escrita em si, ele faz com que você cresça, com que você aprenda muito. Mas é o que a gente está falando, é bem doloroso, é bem difícil, mas é reconfortante depois você fazer parte de uma comunidade. Eu fiz muitas amigas por causa dos livros, eu tenho pessoas muito próximas a mim, minha vida se transformou, então vale a pena. E não precisa ser tão solitário, né? Porque hoje a gente tem internet para encontrar a nossa comunidade. Então, eu também sou uma pessoa muito tímida, o que não parece, mas eu sou. Então, assim, quando eu criei o Livros e Fuxicos, a minha rotina era ficar em casa sozinha lendo, era a minha alegria, né? Então, eu passava finais de semana trancada no quarto. Sexta-feira à noite eu ia lá fazer minhas compras, falava, mãe, pai, tchau, vocês são muito legais. Me fechava no quarto e ficava sábado e domingo inteiro lendo, porque era a minha alegria, era a minha fonte de prazer. E encontrar uma comunidade na internet para falar de livros mudou muita coisa, né? Transformou muita coisa. Então, assim, escrever pode parecer ser solitário, mas você se descobre muito através das páginas, através dos romances ou dos personagens que você vai construindo. Você falou, né, que todas as suas personagens têm um pouco seu que você se conecta comigo. As minhas personagens, todas elas contam alguma coisa pra mim que eu precisava aprender e eu estava com uma venda nos meus olhos que não estavam permitindo que eu crescesse, que eu amadurecesse. Então, eu acho que a escrita é muito desafiador, mas é reconfortante e recompensa demais quando você cresce através dela, né?